Olá, Fera Visão. Eu sou a professora Eduarda Pereira e vou fazer um breve comentário sobre as questões de língua portuguesa da prova do SSA 3. Foi uma prova bastante diversificada em relação aos conteúdos. Eu acredito que a prova tenha contemplado praticamente todo o manual, tudo que foi exigido pelo programa da UPE. Talvez sentimos falta aí de questões de regência e crase apenas, mas eu tenho certeza que o aluno que assistiu a essas aulas pôde utilizar esses conhecimentos na prova de redação. Queria chamar a atenção também, fazer um link aí com redação, com as questões de coesão que nós tivemos nessa prova. A UPE está de parabéns por essas questões que envolvem a textualidade em si. Então, também nós tivemos textos atuais, 3 textos muito interessantes, uma discussão bastante relevante para o FERA, um primeiro texto que fala principalmente sobre as profissões, então um assunto de interesse de quem está aí fazendo o vestibular e quem vem já nessa maratona há 3 anos atrás de buscar uma vaga na universidade. Então, o texto 1, eu queria ressaltar do texto 1, que é um texto de opinião, que ele está bem dentro do que o programa do vestibular seriado para o 3º ano exigia, que é a questão do texto de opinião, o aluno analisar um texto de opinião. Então, as questões de interpretação bastante acessíveis, eu acho que o aluno que fez uma leitura atenta encontrou uma prova bem acessível, uma prova com nenhuma surpresa para a gente, que está aí se preparando durante todo esse ano. Bom, nós tivemos também essas questões de coesão que eu já falei, questões principalmente voltadas para o uso das conjunções. Então, aí, exigindo do candidato um conhecimento linguístico, realmente, do uso dessas conjunções e não do uso, da decoreba em si. Tivemos, talvez, aí a questão de sequências textuais como sei lá, uma surpresa para esse FERA, não sei, mas é uma questão que com certeza tiraram de letra, uma questão que foi bastante discutida, aqui um conteúdo, aliás, bastante discutido, tenho certeza também na parte de produção de texto. E aí eu queria destacar uma compreensão do que seria tipologia textual e o reconhecimento no texto. Um texto predominantemente narrativo. Exatamente, de uma sequência argumentativa, exatamente. Então, eu queria somente chamar a atenção aqui para a questão 7, nisso que eu estou comentando. A questão 7, ela tem aqui no item 2, ela vai falar sobre o uso dos 2 pontos, assinalando uma coordenação entre 2 ideias, as quais poderiam semanticamente ser conectadas por "e" ou mais. Então, a gente vê uma questão muito bem preparada, uma questão que envolveu pontuação, envolveu os processos, as relações entre palavras, uma relação de coordenação e uma relação, digamos, simples de coordenação, em que a UPE coloca 2 conjunções que talvez para muitas pessoas não tenham uma ligação inicialmente, que são o "e" e o "mas". Então, o "e" aditivo e o "mais" adversativo, porém, aqui no texto, utilizados com um mesmo sentido. Então, a análise do texto, mais uma vez, nós vemos que faz toda a diferença. Valorizou a compreensão. Valorizou a compreensão do texto. Em detrimento de um decoreba, do aluno que só decora as conjunções para fazer a prova. Exatamente. Bem elaborado. Eu acho que é importante que o aluno tenha estudado redação, algumas técnicas, alguns temas específicos, algumas regras gramaticais, algumas características específicas de alguns autores, mas eu acho que o aluno que ao longo do ano, de maneira regular, prestou atenção nas aulas, estudou em casa e eu acho que o mais importante, leu e escreveu, ele treinou, quer dizer, o aluno que lê, aprende com quem já sabe escrever, seja Drummond ou Bandeira, e que escreve, esse aluno foi muito bem na prova. Eu acho que é uma tendência que, felizmente é irreversível, de valorizar o aluno que sabe ler, que sabe estudar. E a gente tem certeza que o FERA Visão se deu muito bem. Vocês ficam agora com a correção das próximas provas.